Olá, pessoal. Eu sou o professor Rafael e essa é a aula de política de dividendos. A gente vai falar aqui sobre algumas regrinhas relacionadas a dividendos, vamos entender alguns fatores que influenciam as políticas de dividendos que as empresas seguem, sinalização de dividendos, quando uma empresa começa a pagar dividendos, que sinal que isso manda, as oscilações de dividendos, como que o mercado lê isso, e aí por diante. Um tema amplo com alguns pontos importantes aqui. Tá? Então, primeiro, começando com as regrinhas, né, que eu mencionei. Dividendos, as empresas têm um estatuto social e quem define o percentual mínimo do dividendo é o estatuto. O estatuto da empresa, que vai falar, a empresa tem que pagar pelo menos tantos por cento do lucro em dividendos para o acionista, tá? É muito comum a gente ouvir falar deste mínimo de 25%, tá? O que acontece? Algumas décadas atrás, as empresas não tinha nada de 25, não tinha nem o estatuto da empresa ali tinha uma regra falando qual que era o percentual. Então, em algum momento chegou uma regra que falou, olha, os estatutos das empresas devem falar qual que é esse percentual. Como tinha muita empresa que ainda não tinha essa regra, o que ficou convencionado? As empresas tiveram que chamar uma assembleia dos acionistas para prever qual que seria esta regra. Só que a lei falava que se a Assembleia definisse um mínimo que fosse abaixo de 25 e a maioria dos acionistas estivesse ok com isso, bacana, o estatuto é soberano e ia ser menos do que 25. Porém, aquele acionista que tivesse votado contra poderia vender a ação de volta para a empresa. Então, na prática, o que aconteceu? A maioria das empresas fixou em pelo menos 25%. Isso lá na década de 70, se eu não me engano. Tá? Então, é por isso que é muito comum a gente ouvir falar que a lei prevê que o mínimo é 25. Não é bem assim, tá? A lei fala que se o estatuto for omisso, se a Assembleia, né, não tiver determinado e o Estatuto não estiver rezando como é que funciona essa regra, a lei fala em 50%, tá? Porém, a gente tem casos aqui, por exemplo, a UOL, pelo menos um tempo atrás, tinha lá como percentual mínimo de pagamento de dividendos 1 ou 2% do lucro dela. É possível, sim, tá? Então, essa aqui é a regrinha. A gente está falando desses percentuais, né? 25, 50... 1 ou 2, que eu mencionei num caso específico. O que é esse percentual? É o índice de payouts. Payout é o quanto que a empresa paga do lucro dela em dividendos. Então a empresa foi lá, naquele ano determinado, teve um lucro de R$1.000. Daqueles R$1.000, ela pegou 750 e deixou reinvestido no próprio balanço da empresa para tocar novos negócios, novos investimentos. E R$250 dos 1.000 foram distribuídos para os acionistas. Então, o payout foi de 25%. Tá? Este que é o conceito. Naturalmente, né, quanto maior for o índice de payout, maior é a parcela do lucro que está indo para o acionista no formato de dividendos. Tá? Aqui temos um bullet importante. Importante entender essa regrinha aqui. Após o pagamento do dividendo, o preço da ação sofre uma redução no mesmo valor do dividendo pago por ação e passa a ser negociado ex-dividendo. O que é isso? O que é uma ação que já está sendo negociada ex-dividendo? Imaginem o seguinte, a ação valia R$10. Eu fui lá e comprei a ação na bolsa no dia 1 do mês e valia R$10. Ela não era negociada ex-dividendo. Aí, no dia 2, pagou-se um dividendo de R$1, tá? Por ação. Então, eu tinha uma ação que valia R$10 e recebi mais R$1 na minha conta corrente referente a dividendos. Pô, então eu passei a ficar mais rico, porque eu tinha 10 e agora tive mais um na conta corrente e passei a ter uma riqueza de 11 referente a essa minha ação? Não. Por quê? Porque no momento que aquela ação que valia 10 pagou o dividendo, ela sofre este ajuste que a gente menciona aqui, né? Após o pagamento, a apresentação sofre uma redução do mesmo tamanho. Então a ação que valia 10, pagou 1, passou a valer 9. Então só mudou do meu bolso, né? Eu tinha R$10 num bolso que era a posição em ações. Saiu R$1 do meu bolso, entrou no outro bolso que é a conta corrente. Mas a minha riqueza continua sendo 10. No momento que a ação sofre este ajuste de preço e está sendo negociada na bolsa por R$9, ela está sendo negociada ex-dividendos, tá?
Então esse que é o ponto. Questões de tributação nesses dois últimos bullets. O pagamento de dividendos não é dedutível para a empresa para fins de tributação, para fins de imposto de renda e contribuição social do lucro líquido, tá? Então a empresa vai lá, apura a demonstração de resultados do exercício dela, né? Tem o faturamento, o custo do produto vendido, despesas operacionais, despesas financeiras, chega num lucro antes do imposto de renda, que vai servir como uma base que o governo vai tributar. Então imagina que a empresa teve um lucro antes do imposto de renda para fins fiscais de R$1.000. Para as grandes empresas no Brasil, a alíquota é de 34, né, via de regra. Então, a empresa teve um lucro antes do imposto de 1.000, imposto de 340, vai para o fisco, né, vai para a Receita, e o lucro final seria de 660. O ponto aqui que está mencionando é que o dividendo não vai ajudar a abater este lucro antes do imposto de renda. Então, aquele lucro de R$1.000 não vai ter uma ajuda, né? Igual a gente na pessoa física vai lá declarar imposto de renda, se você tem despesa médica, você consegue abater a tua base de imposto para pagar, as despesas médicas ajudaram a diminuir a base tributável. O dividendo não ajuda a abater a base tributável, tá? E até aproveitando o gancho aqui, né? No Brasil a gente tem a figura dos juros sobre capital próprio. A gente não está falando especificamente disso aqui, mas juros sobre capital próprio, economicamente, é a mesma coisa que dividendos. É a empresa pegando uma parte do patrimônio dela, pegando o caixa dela e mandando para o acionista. A única diferença é fiscal. Enquanto o dividendo não serve para abater a base tributável, os juros sobre capital próprio podem abater a base tributável, podem e abatem a base tributável da empresa. Então a empresa tem um ganho fiscal no momento que ela faz juros sobre capital próprio ao invés de dividendos. Por outro lado, agora indo para outra ponta, a ponta do acionista que está recebendo dinheiro. Eu sou acionista, comprei a ação da Petrobras. A Petrobras pagou dividendo, ela não teve um benefício fiscal. Eu que vou receber o dividendo, não vou ser tributado em cima desse dividendo. O dividendo está livre. Eu recebi R$100 de dividendo, R$100 da minha conta. Já quando esse pagamento é no formato de juros sobre capital próprio, como a empresa tem o benefício fiscal, se eu recebi juros sobre capital próprio e o pagamento era de 100, o que vai cair na minha conta é 85, porque aí eu na pessoa física sou tributado, tá? Então são pontos importantes aqui sobre dividendos. Falamos sobre dividendos, falamos um pouquinho sobre JCP, juros sobre capital próprio, e agora vamos falar de um terceiro formato aqui, recompra de ações. Assim como eu falei que dividendos economicamente é a mesma coisa que juros sobre capital próprio, dividendos economicamente também representam a mesma coisa do que recompra de ações. De novo, é a empresa pegando o caixa dela, pagando para o acionista e diminuindo o patrimônio dela. Mesmo formato, tá? E aí qual que é a diferença? A principal, gente, é o mesmo raciocínio que a gente acabou de falar em JCP versus dividendos, questões fiscais, né? Aqui vai depender muito de país para país, né? Mas a regrinha é a seguinte: se o tratamento fiscal da recompra de ações versus dividendos for o mesmo, não há diferença entre recompra e dividendos para o acionista. A recompra, como a gente vai ver aqui, né, esse ponto 2, sinaliza aos acionistas que a administração acredita que as ações estão subvalorizadas. Então, o que é a recompra de ações? É a empresa pegando o caixa dela para recomprar a própria ação dela, né? A ação daquela própria empresa. Então, a Petrobras vai lá e vai falar, olha, eu vou pegar meu dinheiro para recomprar as próprias ações da Petrobras que estão sendo negociadas no mercado. E o que isso quer dizer? Quem que tem mais conhecimento da empresa do que a própria empresa, do que os caras que estão lá dentro tocando ela, tocando os negócios do dia a dia, que tem todas as informações, né? Pensa a gente, na pessoa física vai comprar ação, insider information, né? Aquelas pessoas que têm uma informação privilegiada sobre uma ação que não é pública, elas não podem agir e comprar ação em cima de informação privilegiada, né? Isso daí inclusive aqui no Brasil também é regradinho, mas principalmente quando você vê nos Estados Unidos, países desenvolvidos, isso dá cadeia mesmo, né? Então a gente não pode ir na pessoa física, porém a empresa ela pode recomprar a ação dela e naturalmente é ela que sabe o que está acontecendo. Então, quando uma empresa anuncia a recompra de ações,
é uma sinalização para o mercado que aquela ação pode estar barata. Então, além da questão fiscal, que é o principal ponto de diferença, mas também tem essa questão de um efeito de sinalização para o mercado, que aquela ação pode estar sendo negociada num preço interessante, tá? Então, esse que é o principal ponto, tá? Aqui a gente está falando benefício fiscal para os acionistas, quando a alíquota de imposto sobre ganhos de capital é inferior à de dividendos, né? A questão do tratamento fiscal que a gente falou aqui está resumida nesse bullet 1. Por que o benefício fiscal ocorre quando a tributação sobre o ganho de capital é mais vantajosa do que a tributação sobre dividendos? Porque quando existe uma recompra de ações, a pessoa física vai ser tributada em cima de ganho de capital. Vamos dar um exemplo, né? Eu comprei a ação por R$10. Comprei a ação da Petrobras, paguei R$10 mês passado. Passou um mês, a Petrobras fala, olha, vou recomprar ações no mercado pagando R$11. Então, bacana, eu que comprei por 10, vi que a Petrobras vai fazer isso, quero vender. Vou vender por 11. Estou ganhando 10%. Este ganho é um ganho de capital. Então, é um tipo de tributação, né? Aqui no Brasil, normalmente, 15%. Aí você vai comparar, pô, no ganho de capital eu estou sendo tributado em 15%, no dividendo eu estou sendo tributado em X%. O que tiver mais vantajoso é o que pode justificar essa tomada de decisões, tá? Métodos de recompra. Então, como que uma empresa pode fazer recompra de ação? 3 possibilidades. Ela vai e compra no mercado aberto. Simplesmente chega lá e começa a fazer alguns movimentos de compra, né, com flexibilidade em quando que ela vai fazer isso ao preço de mercado. Ela entra lá negociando como a gente pode entrar e negociar essas compras, tá? Aí ela faz um movimento um pouquinho mais estruturado, segunda possibilidade, de comprar um número fixo de ações a um preço fixo, anuncia um tender offer. O que é isso? A Petrobras chega e anuncia, mercado, vou comprar não sei quantas milhões de ações a um preço de X reais por ação, dentro de um determinado período. E aí os acionistas vão lá e se falam, eu quero vender, eu não quero. E aí você vê quem que vai ter interesse de vender e quem que não tem interesse de vender. E normalmente este preço aqui no tender offer, tipicamente com um prêmio em relação ao preço do mercado, tá? E por fim, recompra de negociação direta. Também com um prêmio normalmente, mas aí, via de regra, é a empresa chegando em um acionista pesado, um cara grande, um cara que tem 5% das ações da empresa, pelo menos, fala, olha, eu quero recomprar esse tanto de ações e fecha a negociação diretamente, tá, com esse investidor. Então essas são as maneiras que uma empresa pode fazer esta recompra. Tá aqui, além do principal ponto que eu já mencionei, né, razões que uma empresa tem para recomprar ações. A gente falou, a questão fiscal, primeiro ponto, via de regra, que vai influenciar. Segundo ponto, de sinalização, que a gente já mencionou. E aqui alguns outros complementares, tá, gente? Mas os principais, de fato, são esses dois que a gente falou. Então aqui, diluição de cotas, distribuição de lucros como um complemento de dividendos. Então imagina, a empresa mostra lá um dividendos estável, sempre bonitinho, pagando num ritmo super já reconhecido pelo mercado. E aí qualquer volatilidade, assim, qualquer complemento que ela queira fazer em cima daquilo, ela faz via recompra, tá? Investimento, a empresa vê suas próprias ações como um bom investimento. A gente mencionou, tem a ver com a questão da sinalização. E aqui, por fim, um ajuste de estrutura de capital. Um movimento grande para ajustar a estrutura de capital. Qual que é o ponto aqui? Imaginem que a empresa, esse aqui é o balanço da empresa. Do lado esquerdo são os ativos, do lado direito, passivo mais patrimônio, ou vamos chamar aqui de dívida mais equity, tá? Então, imaginem que essa empresa aqui está entendendo que essa estrutura de capital que ela tem hoje tem muito equity e pouca dívida. Então, o que ela vai fazer? Acho que eu estou com muito equity e pouca dívida, e vamos até aproveitar para relembrar aqui a questão que eu falei, né? A empresa pegando caixa e diminuindo o patrimônio. Quando uma empresa pagou dividendo, quando uma empresa pagou JCP, quando uma empresa faz recompra de ações, qual que é o movimento nesse balanço? Imagina que essa empresa aqui tinha um caixa de 1.000.
Pagou 500 em ou dividendo, ou JCP, ou recompra para o acionista. O acionista está aqui, a empresa pega este caixa, manda 500 para o acionista, recebeu, este caixa deixou de ser 1.000 e virou 500. Esta continha aqui tem que ter uma contrapartida. Então, o equity, vamos imaginar que este equity valia 3.000 antes do dividendo, JCP recompra, este equity passou a valer 2.500. Então, esse que é o movimento no balanço de uma empresa quando ela faz essas distribuições. E agora, voltando aqui, né, este ajuste de estrutura de capital, imagina que a empresa, aqui eu dei um exemplo que ela pagou 500, mas não, pô, ela tinha 1.000 de dívida e 3.000 de equity, né, nesse momento original. Agora vamos dar um exemplo mais extremo aqui, vou apagar esses 2.500. A empresa que tinha 1.000 de dívida e 3.000 de equity, ela tinha 75% das fontes de capital em patrimônio e 25% em dívida. Ela quer inverter. Estou muito carregado em equity, eu quero deixar mais dívida para buscar um custo de capital mais otimizado. Tá? Então, o que ela vai fazer? Ela faz um movimento de distribuição para o acionista mais pesado via recompra de ações aqui neste exemplo. Então, vamos, essa barrinha, tá? Essa barrinha que a gente vê aqui, ela vai mudar de lugar. Vai descer bem, vou até apagar aqui tudo que eu vou... Este 1.000 de dívida e 3.000 de equity, a barrinha vai descer bem, né? Estava aqui em cima, vai descer aqui para baixo. Agora o equity que virou 1.000 e ela toma uma dívida adicional, fica com 3.000 de dívida e recompra as ações do acionista com este movimento. Na prática, ela trocou o equity por dívida. O que ela fez? Tomou dinheiro em dívida, naturalmente esse dinheiro vai para o caixa e do caixa vai para o acionista. E aí ela ajustou a estrutura de capital dela, tá? Essa que é a ideia aqui, quando uma empresa está ajustando a estrutura de capital via recompra de ações. Agora falando um pouquinho de alguns fatores que afetam toda essa conversa que a gente está falando. Quando que uma empresa vai distribuir para o acionista, aqui independentemente do formato, tá? Mas o que esses pagamentos sinalizam? Sinalização de ganhos futuros pela administração. Natural, se uma empresa está pagando dividendo para o acionista, é porque ela entende que tem condições de fazer isso e que vai continuar gerando ganhos de fluxo de caixa para tanto, tá? Então esse é um ponto. Questões de tributação que a gente mencionou, né? Então, dependendo dos formatos de tributação de dividendos, isto vai ser super importante na questão de política de dividendos, como que dividendos é tributado, recompra e aí por diante. Efeito clientela, o que é isso? Preferências de investidores em relação aos dividendos. Aqui, gente, é o seguinte ponto. Uma empresa, aqui imaginando empresas abertas, que tem uma série de acionistas, né? Cada investidor, cada acionista pode ter uma preferência diferente, né? Então imagina que, putz, determinada empresa tem ali como acionista um fundo de pensão com uma posição super importante. Esse fundo de pensão tem uma política de investimentos que ele quer empresas que paguem bastante dividendo. Então seria um efeito de clientela, aquela empresa pagar dividendos porque ela tem um cliente, entre aspas, que deseja isso, tá? Mas aí vai variar muito dependendo do cliente / acionista. Restrições sobre pagamentos de dividendos. Tanto jurídicos como operacionais, fluxo de caixa, ciclo de vida do setor. Aqui, gente, tema amplo. Uma empresa às vezes pode querer pagar dividendos, só que ainda não tem condições para isso. Por quê? Jurídico. Você imagina, de repente, que a empresa tem algum contrato que fale, olha, no período do ano 1 ao ano 5, essa empresa não pode pagar dividendos, ou não pode pagar mais do que X reais em dividendos. É algo que segura ela. Questões operacionais, e aí conversa aqui com o momento de fluxo de caixa, o ciclo de vida, a fase que aquela empresa se encontra, conversa totalmente com dividendos. Uma empresa nova, acabou de se estabelecer, está num setor que está crescendo, ainda mal conseguiu se provar operacionalmente, né? Ela está lançando um produto novo, de repente, uma ideia revolucionária, jogando um produto para o mercado que o mercado ainda está no momento de aceitação. Aquela empresa ainda não está fazendo lucro, ainda não está fazendo geração de caixa.
como é que vai pagar dividendo nesse momento? Ainda não dá, né? Então o ponto é esse. O tanto de dividendo que uma empresa paga conversa com a fase de vida dela. Né? Agora vamos pegar o exemplo contrário. Uma empresa que já está num setor estável, fluxos de caixa estáveis, bastante geradora, sobra caixa para pagar para o acionista dela, manda dinheiro, né? Então, esse que é o ponto. E a gente já vai entrar em mais uma consideração logo mais, que vai falar disso, desse exemplo que eu estou falando. Empresa que está lá estável, gerando caixa, paga para o acionista. Ok, mas tem um porém que de repente a resposta pode ser não paga. A gente já vai entender o porquê. E aqui, último bullet desse slide, custos de novas emissões versus custos de lucros acumulados. E aqui justamente o ponto que eu estava chamando a atenção aqui nesse bullet anterior. Disponibilidade de novos projetos. Gente, uma empresa que está bem, num setor estável, gerando caixa, mas o setor ainda não chegou no momento que, o setor é tão instável que sequer tem novos projetos para investir, já está bem maduro. Não, a empresa ainda tem ótimos projetos para investir e fazer mais dinheiro e aumentar ainda mais o valor dela. Para o acionista é mais interessante que aquela empresa entre em um projeto onde ela vai ter um nível de retorno, de geração de valor tão grande que muito provavelmente vai ser maior do que o acionista poderia gerar de retorno recebendo dividendo e aplicando, sei lá, num CDB, na poupança. Então é mais difícil para o acionista conseguir ter ótimos projetos para investir. Se a empresa tiver, é mais interessante que ela segure o dividendo e invista no novo projeto, porque aí o bolo que aquela empresa vale cresce ainda mais e para o acionista é mais interessante. Então é esse que a gente está dizendo aqui. E dentro disso, o que esse comecinho aqui quer falar? Custo de novas emissões versus custos de lucros acumulados. O ponto é o seguinte, enquanto a empresa tiver esses projetos para investir, o percentual do investimento que ela quiser financiar com capital próprio é mais interessante que ela use o capital próprio que venha do lucro dela mesmo, do que fazer novas emissões de equity, novas emissões de capital. Porque para uma empresa fazer uma emissão nova, é um movimento mais estruturado, tem que pagar um FII para um banco que está assessorando ela. Por exemplo, uma empresa que já é aberta, vai emitir mais equity, vai emitir mais capital próprio, vai fazer um follow-on, né, que é o termo, tem que pagar um banco que vai ajudar ela a estruturar o processo, não é uma coisa tão simples. Então, pegar o próprio lucro dela e reinvestir no balanço para tocar o projeto é algo que acaba sendo mais barato, tá? Aqui alguns pontos complementares. Aumento de dividendos inesperados. Atenção para o inesperado. É sinal positivo. E aqui idem, né? Redução inesperada de dividendos é sinal negativo. Por que atenção para o inesperado? O ponto é o seguinte, gente. Uma empresa aberta, o mercado sempre está trabalhando lá com perspectivas. Então, a empresa aberta, vou ficar no exemplo da Petrobras, o mercado espera que o pagamento de dividendos pela Petrobras para determinado período seja de R$1 por ação. Bacana. O dividendo do ano anterior tinha sido 90 centavos por ação. Esse aumento de 10 centavos já era esperado. Chegou lá, no período, a empresa de fato fez este aumento de 10 centavos, e o dividendo foi de 90 centavos para R$1. Esse aumento era inesperado, não vai ser encarado como um sinal positivo, não vai gerar aumento no preço da ação naquele dia. Porém, imaginem que o dividendo do ano passado tinha sido 90 centavos, esperava-se que o aumento ia ser para R$1, só que chegou na hora de anunciar, a Petrobras anunciou um aumento de 90 centavos para R$1,20, para R$1,10. Este tanto que era inesperado é o que vai gerar, de fato, reação positiva. E mesma coisa quando for o contrário, né? Se o mercado esperava um aumento de 90 para R$1 e de repente ficou em 90 mesmo, estável, vai ser encarado como um sinal negativo, tá? Aqui, terceiro ponto, conversa bastante com essa questão que a gente falou nesse slide anterior de disponibilidade de projetos com NPV. NPV aqui, Net Present Value, o famoso VPL, Valor Presente Líquido, né? Projetos que têm um valor presente líquido. Esses pontos conversam entre si. Quando uma empresa que não pagava dividendos,
porque ela estava naquela fase que a gente estava citando, pô, ainda está numa fase de amadurecimento dela, de ciclo de vida, que ainda não tem condições de pagar, porque ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para investir. No momento que a empresa saiu desta fase e passou a pagar, é um sentimento ambíguo, vamos dizer assim, né? Iniciação de dividendos é ambígua. Grandes perspectivas de ganho ou falta de oportunidades com VPL positivo. Então, aqui este é o que é o trade-off, né? O cara fala, pô, bacana. Por um lado, eu que sou acionista, a empresa começou a pagar dividendos, está mostrando que as coisas estão dando certo. A empresa está tendo condições de pagar dividendo, é um sinal bacana. Por outro lado, será que aqueles projetos interessantes que a empresa, nos anos passados, teve para investir e fazia a minha ação cada vez ficar mais valorizada, acabaram? Então essa aqui é a ambiguidade aqui da questão de iniciação de dividendos, tá? Aqui, ainda um pouco em cima disso. O que a gente tem aqui, esses pontos de menor risco, menor custo de capital próprio, índice preço sobre lucro mais elevado. O ponto é o seguinte, vamos relembrar uma formulinha importante que fala um pouquinho do custo de capital próprio exigido pelo investidor quando ele investe numa ação. A gente tem algumas, né? Tem o CAPM, que é bastante famoso. Uma outra que a gente tem é essa seguinte, o custo do equity. Né? O que é o custo do equity? Eu, investidor, para colocar dinheiro na ação desta empresa, exijo um retorno de pelo menos, sei lá 15%, vai depender de uma série de fatores, tá? Aí isso é um tema de outras aulas. Mas o custo do equity é o seguinte, dividendo sobre preço mais G de growth, que é o crescimento de uma empresa. Então aqui dentro dessa fórmula, a gente vê que o retorno que o acionista vai exigir vai vir de dois lugares. Esta partezinha aqui de dividendo sobre preço, a gente falou de dividend payout, né, no começo. É o quanto do lucro que a empresa está mandando em dividendo para o acionista. Aqui, em vez de dividend payout, esse aqui é o dividend yield. É o quanto que do investimento que o acionista fez no preço daquela ação, ele está sendo remunerado via dividendos. É o tal do yield, tá? Esses nomes bonitos em inglês, mas no fundo é só isso, tá? Remuneração em cima de um investimento, né? O preço é quanto eu paguei. Paguei R$10 na ação. Recebi R$1 de dividendo, estou tendo uma remuneração de 10% só via dividendos. Então esse que é o conceito. Vocês concordam que quando eu invisto numa ação, uma das maneiras de eu extrair retorno é dividendo. Então aqui está me dando um pedaço do rendimento. Aqui dividendo é um conceito amplo, tá? Pode ser JCP, se tivesse uma recompra de ação também entraria nesse conceito aqui no meio. O outro pedaço do retorno que o investidor vai obter é o crescimento. Aqui o G está falando assim, ó, quanto que cresceu o preço, quando que aquele fluxo vai crescendo, isso em tese se reflete no preço da ação, então seria ganho de capital para este pedacinho, né? Comprei por 10, recebi R$1 em dividendo, que já me deu 10% de retorno, e tenho mais um tanto aqui de ganho de capital. Legal, esse é como que o retorno exigido do acionista está se decompondo. Existe uma das teorias de dividendos que fala que, olha, este pedaço aqui de dividendo é um pouco menos incerto do que o ganho de capital. Né? Eu pego uma empresa que tem um histórico de pagamentos de dividendos super constante, a empresa paga há 10 anos sempre R$1 por ação a cada trimestre. Pô, eu consigo ter uma convicção neste pedaço aqui, o meu nível de incerteza neste pedacinho do dividend yield é um nível de incerteza menor do que o ganho de capital. Né? Quando eu compro uma ação, sempre nível de incerteza bastante importante, se eu comprei por 10, se eu vou conseguir vender ela por 11, 12, ou se eu vou vender ela por 9, 8, ou ainda em dimensões maiores aqui essa volatilidade. Então, esse aqui é uma das teorias que fala, olha, isso aqui indica um nível de risco menor.
isso acaba trazendo uma percepção de custo de capital próprio também menor para empresas que têm esta estabilidade nos pagamentos de dividendos, tá? Então, uma empresa que começa a pagar dividendos e começa a ir para esse caminho de ter essa estabilidade, ela tem um pouco deste efeito de já ter uma visão de risco e custo de capital próprio, né? Aqui uma coisa conversa completamente com outra, né? Risco menor quer dizer custo de capital menor, tá? Então o movimento é esse. Agora, vamos chegar neste terceiro bullet aqui. Ah, tá bom, entendi. A empresa está pagando dividendos, percepção de risco menor, custo de capital próprio menor, entendi como que isso é decomposto. Agora vamos chegar na questão do múltiplo. Vamos apagar aqui para reescrever esta formulinha que a gente acabou de escrever na lousa. Essa fórmula, gente, é o modelo de Gordon, tá? Para quem já ouviu falar de modelo de Gordon, inclusive o que eu vou escrever aqui agora. O modelo de Gordon fala que o preço de uma ação na data zero é o dividendo dela esperado para o ano seguinte, dividido pelo cost of equity, que é o retorno exigido pelo acionista, menos aquele G que a gente viu de crescimento. Você rearranjando esta forma, você chega no formato que a gente acabou de mostrar no formato anterior, tá? Então, essa aqui é aquele modelinho que a gente viu, é um modelo que existe, bacana. Por que o índice preço sobre lucro fica mais elevado quando uma empresa começa a pagar mais dividendos? Vamos olhar para esta fórmula e dividir ela pelos dois lados por lucro. Dividir este preço por lucro, dividir aqui do lado direito por lucro. Matematicamente, estou respeitando as regras. Dividir os dois lados da equação pelo mesmo termo. Vocês estão vendo que este lado aqui virou o preço sobre lucro? Um múltiplo super utilizado pelo mercado, né? Com quantos lucros eu tenho a recuperação do preço que eu investi numa ação? Ah, então paguei R$10 na ação. Aquela ação está tendo um real de lucro por ação por ano. Então, em 10 anos de lucro por ação, em tese, eu teria este meu retorno, tá? Então, esse que é o preço sobre lucro. E vocês estão vendo que deste lado direito, a gente está com dividendo sobre lucro. O que era esse dividendo sobre lucro que a gente viu lá no comecinho da aula? É o tal do payout da empresa, né? Quanto do lucro está sendo pago em dividendos. Então, o que é essa formulinha que está me dizendo? Sempre que eu tiver um aumento no dividendo sobre lucro, no meu payout cresceu, o meu múltiplo de preço sobre lucro também cresceu. Então é esta que é a ideia aqui do índice preço sobre lucro mais elevado. Porém, mas se uma empresa está pagando mais dinheiro para o acionista em dividendos, ela vai estar reinvestindo menos no balanço dela. Se ela está reinvestindo menos no balanço dela, em tese ela pode estar deixando de investir em novos projetos e tudo mais que podem trazer um crescimento maior. Então, se você vai para a segunda derivada aqui, né? Aumentei dividendo sobre lucro, eu posso ter um impacto neste G, de repente. Então é por isso que a gente tem aqui esse último bullet, lembrando deste porém, supondo que não haja nenhuma mudança na taxa de crescimento esperada. Premissa, tá, gente? Aqui cai, para quem está estudando para certificação, cai isto em uma prova, em uma perguntinha, um tipo de pergunta testando esse raciocínio, não é para, via de regra, entrar na segunda derivada, né? Se tiver os numerinhos lá para você calcular, é para fazer a conta aqui mesmo, assumindo que o G fique estável, tá? Se vier uma pergunta um pouco mais conceitual, que você vê que o objetivo é testar justamente esse conhecimento, né? Não, o candidato lá entendeu a regrinha aqui matemática, mas também está sabendo que pode ter um impacto em G. Uma pergunta conceitual, talvez, testando isso, tá? Mas, via de regra, perguntinha numérica para botar aqui na forma, não é para pensar na segunda derivada, não. Então, o G que era 4 vai para 3,5. Não é para a gente sair inventando nada disso, tá? Então, esses é uma fórmula importante. Então, agora a gente vai falar de alguns modelinhos de distribuição de dividendos, né? Falamos de fatores que influenciam os dividendos, algumas políticas. Agora vamos ver 2 métodos que as empresas podem se apoiar na hora de fazer as contas de quanto que vão distribuir de dividendos. Primeiro vai ser o modelo residual e depois, na sequência, a gente vai falar aqui do modelo de
payout alvo, tá? Então vamos começar falando aqui deste modelinho. O modelo residual, como está no nome, o dividendo vai vir em segundo plano. Qual que é o foco aqui? Vai ser o quanto que eu quero guardar para investir. Então, cronograma de oportunidades de investimento. É esse que vai ser o meu principal pilar. Eu sou uma empresa que ainda tenho bastante projeto interessante para investir, tenho um cronograma pesado, precisa de muito dinheiro, então é o seguinte, olha, ok, eu consigo pagar um pouco de dividendo para o meu acionista, mas a prioridade são os investimentos. Então, primeiro eu vou ver quanto do meu lucro que eu preciso para financiar a parte que eu quero financiar com capital próprio dos meus investimentos e o que sobrar vai para o acionista, tá? Então é isso que a gente está falando. Quanto que eu vou investir? Quanto desse investimento eu vou financiar com capital próprio? Isso, obviamente, vai depender do quanto que eu consigo acessar de capital de terceiros. E aí, o que sobra é do acionista, tá? Então, primeiro, vamos aqui no passo a passo. E vamos botar aqui alguns exemplos. Identificar o orçamento de capital-alvo. Vamos falar o seguinte, olha, eu quero investir 1.000 naquele ano. Determino a quantidade de patrimônio necessária para financiar esse orçamento de capital, dada a estrutura de capital-alvo. Qual que é o ponto aqui, gente? Essa aqui é a pergunta, olha, do lucro que eu estou tendo naquele ano, quanto que eu vou deixar para o investimento? Tá? Então, é o seguinte, vamos imaginar que eu quero que 40% do investimento seja financiado com capital próprio, patrimônio líquido, né? Então, olha, destes 1.000, eu quero 400 com equity, capital próprio, patrimônio líquido, e 600 com dívida, tá? É o passo 2. 3. Financiar o máximo possível dos requisitos definidos no passo 2, né? Através dos lucros retidos. Então, qual que é a ideia? Destes 400, eu vou puxar tudo do lucro daquele ano para chegar nesses 400. Então, se a empresa... qual que é o ponto? A empresa tem que gerar um lucro maior do que esses 400 para eu conseguir pagar alguma coisa para o acionista, tá? Então, aí vamos imaginar que a empresa, nesse mesmo ano, teve um lucro líquido de R$500. Então, este 500 vai jogar a minha prioridade de 400 para financiar o investimento, ok, vai para o balanço, e aí o acionista que está aqui vai receber o que sobrou, que são R$100. Então este que é o modelo residual de dividendos. Então a gente está vendo que esse modelo residual de dividendos tem como vantagem, né? É um modelo simples de ser usado, né? A gente viu aqui, pô, tem um tanto de lucro, prioridade é pagar o meu capital próprio para o investimento e o resto vai para o acionista, não tem grandes complexidades. E com isto, o ponto de que a empresa vai conseguir privilegiar os investimentos que geram valor para o acionista, né? Então é interessante, né? De novo, a gente falou um pouquinho, mas vale lembrar, pô, uma empresa que tem bons projetos, é interessante para o próprio acionista deixar de receber o dividendo, porque vai gerar um valor de empresa maior para ele mesmo, tá? Desvantagem. Os pagamentos de dividendos podem ser instáveis, esse que é o principal ponto, né? E em linha com o que a gente estava falando neste slide aqui de iniciação de dividendos, né? Um dividendo estável dá uma percepção de menor risco e tudo mais, aí aqui eu vou ver o outro lado da moeda. Se eu estou privilegiando mais os meus investimentos, de certa maneira eu vou trazer uma volatilidade maior para o meu dividendo e de alguma maneira isso pode trazer uma percepção de risco um pouquinho maior, tá? Mas é óbvio que cada história é uma história, né? O investidor que vai comprar uma empresa que está numa fase de investimento, via de regra, vai ter que capturar, né? E entender que o momento da empresa ainda é outro, mas é um ponto a ser considerado, tá? Agora o segundo modelinho, né? O primeiro modelo residual de dividendos, a prioridade era investir o que sobra do acionista. Agora invertemos, o
Foco é o payouts, índice de payout alvo. Então, o que eu vou buscar aqui? Eu vou buscar uma estabilidade no quanto que eu pago de dividendo para o acionista, né? Lembrando de novo o conceito lá do começo da aula, payout é o quanto do lucro está indo para o acionista em distribuição de dividendos, tá? Então, aqui, abordagem, definir dividendo-alvo com base nos lucros sustentáveis no longo prazo. Qual que é o ponto? Eu quero chegar num payout-alvo para o meu acionista de 30%. Mas não é que, no último ano minha empresa pagou 5% do lucro, 5% de payout para o acionista, e aí agora, a partir do próximo ano, para todo sempre, eu vou pagar 30%. Faz um ajuste abrupto. Não é assim. Esse ajuste é com o passar do tempo, ao longo dos anos, tá? Então, por isso que a gente está falando aqui, sustentavelmente, longo prazo, tá? Mover-se lentamente em direção a este alvo, tá? Com isso, a gente evita corte ou eliminação de dividendos, exceto em circunstâncias extremas. Tá, gente? Então, aqui a ideia é essa, uma empresa sinalizar para o mercado, né, e definir lá internamente que, eu quero esse índice de payout, hoje eu quero o índice X, hoje eu estou no índice Y, em quanto tempo que eu saio do Y e chego no X, e como que eu vou ano a ano chegando lá. Então, os 5 de payout para 30 de payout, eu vou ir aumentando de 5 em 5 em alguns anos até bater essa meta, que eu entendo que é sustentável por longo prazo, tá? Essa que é a ideia aqui do índice de payouts. Agora, para finalizar esta videoaula, a gente tem 3 teorias que falam um pouquinho sobre dividendos. Teoria da irrelevância dos dividendos, preferência de dividendos e teoria da preferência fiscal, tá? Então, o que é? Aqui é um pouco teórico mesmo, né? Mas são estudiosos que já, há uns bons anos atrás, foram lá, estudaram e soltaram algumas teses sobre o tema. Então, o primeiro, o que é MM? MMs são caras super importantes aí no mundo das finanças. Modigliani e Miller. São 2 estudiosos que falaram que a política de dividendos é irrelevante para uma empresa. Por quê? Porque tem esse tal de dividendos caseiros. O que é o dividendo caseiro? Vocês lembram? Para entender essa teoria da irrelevância dos dividendos, a gente tem que estar super claro na cabeça aquele conceito que a gente passou na aula de ação ex-dividendo, né? O que é ação ex-dividendo? No momento que uma empresa pagou o dividendo, o preço da ação se ajusta. Então é o seguinte, eu sou um acionista, eu tenho R$100 em ações, estou precisando de R$10. Eu preciso que aquela empresa venha e me pague R$10 em dividendos, o que faria com que aquela minha ação de 100 passasse a valer 90. Né? Então vamos lá, vamos deixar isso aqui escrito. 100 valia as minhas ações. Eu preciso de R$10, então a empresa vem, paga 10 em dividendos e a minha ação ex-dividendos está valendo 90. Né? Esse aqui é o ex-dividendos. Bacana, fiz os R$10 que eu precisava, a empresa me pagou. Mas vocês concordam que se eu tenho R$100, eu posso chegar no mercado e em vez de receber esse dividendo de 10, não, a empresa não vai pagar 10, mas eu vou lá e eu vendo 10. Então entrou 10 de novo na minha conta, porque eu vendi a ação. Aqui não está X, mas esse aqui são os R$90 que sobraram. Bacana, o efeito seria o mesmo. Então, ele fala, né, essa tese fala que os dividendos são irrelevantes. Porém, para esta tese ser verdadeira, a gente tem uma série de premissas. Assume mercados perfeitos. Não tem imposto. Mas e se na hora de eu vender ação, eu paguei imposto sobre ganho de capital aqui? Então o 10 não foi 10, eu tive que deixar, sei lá, R$2 de imposto para o governo. O 10 aqui ficou 8. Já é um porém, né? Tem custos de falência aqui, se isso traz um nível de risco maior, custos de transação mais simples até, né? Eu vou lá na hora de vender a ação na minha corretora, eu preciso pagar um FII lá para minha corretora, eu tenho custos de transação. Então aqui, não foi nem 8,
Fiquei com 7,90 porque eu paguei 10 centavos para a corretora. Então, o mercado não é perfeito, tá? Então, não é tão simples. Os investidores que quiserem mais dividendos podem vender ações, os investidores que quiserem menos dividendos podem usar os dividendos para comprar novas ações. Aqui é o outro lado da moeda, né? Imagina que, vamos apagar aqui essa parte. O que a gente tem aqui para complementar o que já foi dito? A empresa pagou os R$10 em dividendos para o acionista. Só que agora não, eu estava falando do exemplo do investidor que precisava do dinheiro. Agora não, eu sou um investidor que não quero dinheiro na minha conta, eu quero continuar na ação. A empresa pagou R$10 de dividendos e a ação passou a valer 90. O que eu faço com esses 10? Eu vou lá, compro mais ações. E aí eu volto a ter R$100 em ação. Faria este movimento caseiro, tá? Então esse que é o ponto, gente. O grande porém aqui dessa teoria é que essas premissas não se sustentam no mundo real de que os mercados são perfeitos, tá? Próximo item, preferência de dividendos. Agora, dividendo preferencial. Sugere que o investidor prefere a certeza de um dividendo do que a incerteza do aumento do preço de ações. Aqui, gente, a gente está falando justamente daquela formulinha que a gente viu para explicar a questão da percepção de risco, né? Que o custo do equity, dividendo sobre preço mais G. Então, o pedaço do yield do dividendo é uma incerteza menor do que do aumento do preço de ação. Então, eu, como investidor, prefiro receber esse dividendo que traz uma percepção de risco mais baixo, tá? É aquele ponto que a gente falou alguns slides atrás. Resultado de dividendos. Dividendos mais altos levam ao aumento do preço das ações. Aqui, de novo, em cima daquele ponto que a gente falou, né? Só para relembrar aqui, né? Os pontos que a gente menciona aqui, né? Se eu estou trazendo uma percepção de risco menor, custo de capital próprio menor, no final das contas, esses dividendos aqui vão levar ao aumento do preço da minha ação, né? Se eu tenho um custo de capital menor, na hora que eu estou descontando os fluxos para fazer o valuation da minha ação, ela vale mais sempre que eu tiver uma taxa de desconto menor. E aqui, por fim, um ponto super importante, né? Uma teoria que vai falar, olha, tudo isso que a gente está vendo de dividendos, uma série de considerações, né, como vocês viram, mas uma coisa que sempre prevalece e é real, são as questões fiscais, né? Dependendo do formato de tributação, as vontades em relação aos dividendos vão variar, tá? Então, os investidores preferem o pagamento de menores dividendos se os ganhos de capital forem tributados a uma alíquota inferior. Então, eu não quero receber dividendo. Se eu tivesse que pagar mais imposto em cima do dividendo, eu prefiro vender e pagar em cima de ganho de capital se fosse uma tributação mais interessante. Não são tributados até a realização da venda, né? Se eu for ser tributado só no ganho de capital, essa tributação só vem quando eu vender a ação. Então, se eu comprei uma ação há 3 anos atrás e só agora que eu estou vendendo, fiquei 3 anos sem pagar o imposto. Se eu tiver dividendos no meio do caminho, esses impostos podem surgir antes, tá? Então, como conclusão, os dividendos menores resultam em preços de ações mais elevados e menor custo de capital. Aqui, gente, diante de uma premissa, que são essas premissas aqui, né, que se eu tenho uma tributação mais interessante, por exemplo, em ganho de capital. Mas o ponto que prevalece empiricamente, né, são diversas teorias. Essas teorias, às vezes, elas até conflitam entre elas, né? A teoria do Modigliani Miller da irrelevância dos dividendos vai conflitar com essa daqui do dividendo preferencial. Então, são vários estudos, né, várias, entre aspas, opiniões, né, de acadêmicos, mas empiricamente, essa questão fiscal é algo que prevalece, né? Se eu vou pagar mais imposto em um determinado formato, eu gostaria que o formato de distribuição de recurso para mim como acionista / investidor, o formato que eu pague menos imposto seja o que prevalece. Então esse é um ponto importante. Outro ponto que também se verifica empiricamente, de certa maneira, é que de fato as empresas que têm uma distribuição bastante estável, que os investidores percebem ela como muito pouco volátil e um fluxo ali bastante confiável, de fato
conseguem ter uma percepção de risco mais baixo, o que traz um custo de capital próprio menor. Tá bom? Então com isso a gente encerra essa videoaula. Obrigado e até a próxima.